Boa noite. Eu estava conversando com o pastor ali e ele estava me falando que a partir de 3 de outubro essa igreja vai sediar um dos maiores acontecimentos da história do evangelismo de língua portuguesa na América do Norte, diretamente de Dallas, via satélite de Dallas para o mundo, amém? Olha, irmãos, isso é uma grande bênção. Eu queria que a minha igreja fosse sponsor de um negócio desse. E eu louvo a Deus porque essa vai ser uma grande chance de abalar a cidade de Dallas. Há muita gente que fala português nessa cidade aqui que vai ter uma grande chance se todos nós trabalharmos com muito cuidado e carinho para que eles possam ouvir o Evangelho. E eu fiquei feliz que ele me disse que a Novo Tempo do Brasil vai transmitir e a gente pega o Novo Tempo na África. O fuso horário não ajuda muito, mas pelo menos a gente pode gravar, porque nós estamos 8 horas na frente. Então, quando a programação acontece aqui, lá está amanhecendo o dia, 5 horas da manhã. Mas a gente pode gravar e passar no dia seguinte. E eu louvo a Deus por isso. E eu acho que você vai ter uma grande oportunidade de, nesse evento, ganhar alguém para Cristo. Vocês sabem que uma vez eu ainda não comecei o sermão, mas eu tenho que falar isso. Uma vez eu estava num concílio pastoral em Corpus Christi, aqui no Texas. Eu era pastor aqui dessa igreja. E no dia lá do concílio trouxeram um baixinho, dizendo que era do maior evangelista da divisão norte-americana. E ele não era nem pastor formado, baixinho. E eu vi aquele baixinho lá na frente e eu falei assim, mas como é que esse baixinho pode ser o maior evangelista da divisão? E ele fazia campanhas evangelísticas aí em Phoenix, na Arizona e tudo, Flórida. E batizava 70, 100, cada campanha evangelística. Isso para a América do Norte é um fenômeno. E aí perguntaram para o baixinho assim, qual é o segredo do seu sucesso? E ele disse, olha, não tem segredo. O que ganha almas é a oração. Ele falou assim, cada vez que eu vou para um lugar, eu oro. Oro e oro. Não adianta projetor, PowerPoint, slides, não adianta nada se não tiver muita oração. E ele disse, o que ganha as almas é a oração. E eu fiquei com aquele na cabeça. E eu queria dizer a você o seguinte, se você quer ganhar uma alma para Cristo esse ano, nessa NET 2009, que vai ter aqui em Dallas, faça uma lista das pessoas que você quer ganhar para Cristo. E comece a orar diariamente por elas agora. De agora até o dia da NET. Ore para quando você fizer o convite, a pessoa venha. E quando ela vier, seja tocada. Se você orar fortemente por essas pessoas, vocês vão receber essa bênção. Porque a oração é o que ganha almas. Irmãos, a história do pecado termina com um final dramático. Deus não vai deixar a humanidade sem uma mensagem de alerta antes do momento final. Quando finalmente Deus vai levar a juízo todo o habitante desse planeta. E essa é a razão pela qual o terceiro anjo toma voo no meio do céu. E se abrirmos a Bíblia em Apocalipse, no capítulo 14, e agora o versículo de 9 a 12, nós encontramos a mensagem do voo do terceiro anjo. Apocalipse, capítulo 14, e os versículos de 9 a 12. Apocalipse, capítulo 14, e os versículos de 9 a 12. Um textozinho um pouco complicado, que às vezes a gente nem gosta de ler, mas que traz uma mensagem poderosa. Apocalipse, capítulo 14, e do versículos 9 a 12, a Bíblia diz assim: seguiu-se ainda um terceiro anjo, dizendo em grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira. E será atormentado com fogo e enxofre
diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Não tem repouso nem de dia nem de noite. Os que adoram a besta e a sua imagem. E aquele que recebe o sinal do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos. Daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em quem? E a fé em Jesus. Se vocês observarem a mensagem do terceiro anjo, ela continua o tema do primeiro anjo. Essa mensagem do terceiro anjo adverte a todos aqueles que adoram a besta e a sua imagem e recebem a marca na sua mão e na sua testa, de que eles beberão o vinho da ira de Deus derramada sobre eles. O primeiro anjo, ele fala de adorar a Deus. E o terceiro fala de adorar a besta e a sua imagem. Nós encontramos um contraste na mensagem do primeiro e na mensagem do terceiro. O primeiro fazendo uma convocação extraordinária para se adorar a Deus. E o terceiro falando que Deus vai derramar o vinho da sua ira sobre aqueles que adorarem a besta e a sua imagem e não atenderem a convocação do primeiro anjo. Isso implica mais do que uma adoração, implica obediência. Obediência aos ditames de Deus e obediência aos ditames da besta e da sua imagem. Meus queridos, essa mensagem é o mais poderoso pronunciamento de juízo encontrado nos livros sagrados. É a última mensagem de alerta que tem a intenção de chocar os seres humanos e levá-los a uma reflexão espiritual em suas vidas. Nesse dia, só vai haver dois grupos, justos e ímpios. E a terceira mensagem angélica, ela define, ela qualifica os que adoram a besta, a sua imagem, e os que adoram a Deus. Não há meio de campo, não há neutros. Ou adoramos a um, ou vamos adorar a outro. E a grande pergunta que fica é, de que lado nós vamos adorar? Todos os habitantes do planeta Terra adorarão a um desses dois poderes. O ponto-chave é de que lado nós vamos estar. Enquanto o primeiro anjo faz uma convocação para adorar a Deus, o terceiro fala das consequências de não adorar a Deus. Nós fomos criados para nos relacionar. E meus queridos, o nosso primeiro companheiro, sabe quem foi? Quem foi o nosso primeiro companheiro? Foi Deus. Deus foi o nosso primeiro companheiro. O homem foi criado para andar com Deus. O homem foi criado para viver ao lado de Deus. E essa é a razão porque nós sofremos tanto nessa vida. Essa é a razão porque vivemos tão atormentados. Porque não existe felicidade na vida do homem se ele não andar com Deus. Porque ele foi criado para andar com Deus, ter Deus como companheiro e caminhar com Deus e viver a vida com Deus. Mas Satanás vem tentando separar o homem de Deus. E quando Satanás separa o homem de Deus, ele quebra esse relacionamento entre Criador e criatura que foi estabelecido no Éden. Quando Adão abriu os olhos, foi a primeira coisa que ele viu? O rosto de Deus. O rosto de Deus. Meus queridos, o vazio que nós sentimos às vezes na nossa alma, a tristeza que sentimos em nosso coração, tudo isso é ausência de Deus. É tudo ausência de Deus. Nós fomos criados para estar com Deus. Depois da entrada do pecado, houve uma separação entre o homem e Deus. E é exatamente aqui que entra a adoração. A adoração, ela entra porque houve uma separação entre o homem e Deus. E Deus agora estabeleceu um sistema e um meio para que o homem viesse à presença do Altíssimo e pudesse adorá-lo em espírito e em verdade e continuar esse relacionamento de comunhão que deveria haver entre Deus e o homem.
É por isso que o tema do grande conflito é a adoração. É por isso que Satanás trabalha tão arduamente para que o homem não adore a Deus. Porque quando o homem adora a Deus, ele se conecta com Deus. E ele foi criado para andar com Deus, para viver com Deus, para morar com Deus, para estar com Deus ao seu lado. Essa é a razão porque a adoração tem um papel tão importante e se tornou um elemento importantíssimo do drama do conflito dos séculos. E há uma coisa interessante. À medida que o fim dos tempos está chegando, a natureza humana está intensificando a sua adoração. Quando eu era pequeno e usava calça curta, não havia louvor nas igrejas para adorar a Deus. E não me lembro. Eu não me lembro de louvor. Eu andava pelas igrejas adventistas, mesmo as evangélicas, não havia esse negócio de adoração e louvor. E música tocando. Aquilo era, fazia o hino inicial, fazia oração, alguém cantava uma música, vinha um sermão, via tudo, não havia louvor. De uns tempos para cá houve uma febre. Começou um despertamento. Essa é uma evidência do fim dos tempos. O ser humano está voltando-se para a adoração. É interessante isso. E meus queridos, nós temos que tomar muito cuidado a quem nós estamos adorando. Porque às vezes nós botamos a música do nosso carro e começamos a ir para o trabalho cantando aquela música e nos esquecemos a origem da música e de onde ela veio. E nos pegamos aí muitas vezes adorando a quem com aquela música? A alguém que não é Deus. A alguém que não é Deus. Satanás, de uma maneira muito sutil, ele vem tentando quebrar essa conexão que Deus deixou na adoração e na comunhão entre Criador e criatura. E nesse campo, eu lhes asseguro, ou nós adoramos a Deus, ou adoramos a Satanás. Quer seja através do nosso ego, e a mensagem do terceiro anjo diz que vai ser a besta e a sua imagem. Satanás não vai... A gente não vê ninguém adorando a Satanás, né? Ninguém. Você quer brigar com uma pessoa e diz, um filho de Satanás. Ei, que é isso? Me chamando de filho de Satanás. Ninguém quer ser filho de Satanás. E ninguém vai ficar cantando aí, eu sou de Satanás, aleluia. Ninguém vai cantar isso aí, não. Ninguém canta isso. Porque ninguém quer ser de Satanás. Certo? Agora, Satanás está preocupado que ninguém adore ele. Ele quer fazer as pessoas pararem de adorar a Deus. Porque quando as pessoas param de adorar a Deus, elas adoram outro alguém. Às vezes é você mesmo. Às vezes é você mesmo. E no final dos tempos, a palavra profética diz que ele vai suscitar um poder que a humanidade vai adorar no lugar dele. É o representante do dragão. E o dragão vai dar poder a esse elemento que vai surgir para nós prestarmos adoração. Queridos, a mensagem do terceiro anjo faz uma convocação ao povo de Deus para pregar uma mensagem de alerta à humanidade. E a mensagem que a igreja deve estar pregando é: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca em sua fronte ou em sua mão, o tal beberá do vinho da ira de Deus. E eu pergunto para vocês, a igreja tem pregado a mensagem do terceiro anjo? Alguém aqui está pregando a mensagem do terceiro anjo? Alguém aqui está saindo aí pelas ruas de Dallas, na comunidade brasileira, e dizendo, se vocês adorarem a besta e a sua imagem, vocês serão vítimas da ira de Deus? Essa não é uma mensagem fácil de pregar. Essa é uma mensagem que, se pregada, vai suscitar oposição. Essa é uma mensagem que, se ela for pregada, vai suscitar um desconforto tremendo aos cristãos. Mas a terceira mensagem angélica que o povo de Deus devia estar pregando, a última mensagem de advertência ao mundo, é uma mensagem dura, terrível, e que vai suscitar uma grande oposição. E que a igreja não está pregando essa mensagem. Há muitos que nem sabem nem o que é besta e a sua imagem, quanto mais pregar para os outros. Não sabe nem para si como vai poder tocar essa trombeta para os lá de fora. Meus queridos, eu mesmo achava que
quando a gente fizesse evangelismo, a gente não devia pregar essas mensagens. Eu me lembro que, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu vi o pastor McPhillen fazendo as campanhas evangelísticas, e o tema dele era tudo a marca da besta, e a besta e não sei o que, e eu falava, eita, esse homem vai espantar o povo, não vai pregar logo essas mensagens. Então, depois é que fui estudar as profecias e que eu comecei a entender o que é que o pastor McPhillen estava fazendo. Ele está pregando a mensagem do terceiro anjo, que é uma mensagem de advertência ao mundo, que se eles adorarem a besta e a sua imagem, e receberem a marca na mão e na fronte, eles serão vítimas da ira de Deus que será derramada sobre o planeta. Meus queridos, obviamente, para entender a mensagem do terceiro anjo, nós temos que saber quem é a besta e quem é a sua imagem. Quem é a besta? A besta representa um poder blasfemador. Apocalipse capítulo 13, versículo 6. A besta vai governar por um período de 1260 dias. Apocalipse 13, 5. Dias em profecia é anos. Esse poder caracterizado pela besta irá governar por 1260 dias. Essa besta do Apocalipse capítulo 13, ela persegue os cristãos. Apocalipse 13, 7. Essa besta, ela surge de Roma pagã. Apocalipse capítulo 13, versículo 2. Depois deste período de 1260 anos de supremacia, essa besta vai ser destronada do seu poder com um golpe, com uma ferida, que a Bíblia diz que será mortal. Apocalipse 13, 13 e 10. E a Bíblia diz no mesmo texto que essa ferida será o quê? Será o quê, irmãos? Será curada. Sabem, meus queridos, nós temos que ir para a história, procurar dentro da história qual é o poder que se arrogou com os atributos mencionados na palavra profética em Apocalipse capítulo 13. E quando nós vamos pesquisando a história eclesiástica e mesmo a história secular, nós encontramos apenas um poder que sucedeu Roma pagã, que foi Roma papal. Roma papal sucedeu Roma pagã. Esse é o único poder que nós encontramos que satisfaz as características de identificação desta profecia. Não há nenhum outro poder na história desta terra que se ajuste tão bem a essas descrições encontradas na palavra profética de Apocalipse capítulo 13. E não estou aqui a fazer críticas a nenhum segmento religioso, nem à Igreja Católica, nem muito menos ao papado, nem estou a desqualificar ninguém, mas eu estou a interpretar a profecia à luz da Bíblia e à luz da história, para que nós possamos compreender realmente o que a mensagem do terceiro anjo está falando. E essa noite eu queria mostrar algumas coisas a vocês extremamente interessantes a respeito desse segmento da história e da Bíblia e da profecia, e algumas coisas que estão acontecendo hoje. Eu queria também ler para vocês o Espírito de Profecia agora, e esse texto está no Grande Conflito, e ele diz assim, no capítulo 13, de 1 a 10, descreve-se a besta semelhante ao leopardo, a qual o dragão deu o seu poder, o seu trono e grande poderio. E este símbolo, como a maioria dos protestantes tem crido, representa o papado que sucedeu no poder, trono e poderio, uma vez mantidos pelo antigo Império Romano. Declara-se quanto à besta semelhante ao leopardo, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. E diz o profeta, e vi uma de suas cabeças como ferida de morte. Grande Conflito, página 261. Meus queridos, a palavra profética é visível em caracterizar esta besta representando o papado, que é o poder que substituiu o grande e poderoso Império Romano. Quando nós olhamos para a história, nós encontramos esse poder religioso tomando força civil
por volta do ano 538 da nossa era. E durante 1260 anos, esse poder foi dominando as nações da Europa até 1798, quando finalmente um senhor francês chamado Napoleão Bonaparte, já irritado com os editos papais, enviou uma guarda com o general Berthier para destronar o Papa e levá-lo para a cidade de Avião, na França, para o exílio, terminando com esse período de supremacia de 1260 anos. Esse poder está bem definido e caracterizado na história eclesiástica. O poder dos jesuítas, da Santa Inquisição, da perseguição aos cristãos, mártires que foram queimados, condenados por decisões religiosas e excomungados pela Corte Suprema do Vaticano. Nós não temos como fugir da história que confirma e comprova a profecia. Quando o primeiro anjo voou pelo meio do céu e falou da besta, ele estava falando desse poder religioso papal, que já vem se manifestando por muitos e muitos anos. E a cada dia que passa vem tomando mais força no planeta Terra. Mas é interessante que a mensagem fala também da imagem da besta. E para a gente entender a imagem da besta, nós temos que ir a Apocalipse 13 e entender uma segunda besta que o profeta fala. A Bíblia fala claramente de que há uma segunda besta. Esse capítulo 13, ele fala de duas poderosas bestas que se levantarão sobre a terra com grande autoridade. Uma vem do mar e a outra vem da onde? Vem da terra. Em Apocalipse 13, 11 e 15, a Bíblia fala dessa segunda besta que surge da terra, mas ao contrário da primeira, ela tem a aparência de cordeiro, tem 2 chifres na cabeça. Sabem de uma coisa? São João, quando ele viu essa segunda besta saindo da terra, ele caracterizou claramente o animal que ele estava vendo como um cordeiro. Porque a primeira besta ele queria identificar e não conseguia. E como ele não conseguia dizer se era um leão, se era águia, se era um leopardo, ele não conseguia, ele disse assim: eu vi uma besta saindo do mar. A palavra besta, vocês conhecem algum animal besta? Não existe um animal com o nome de besta. Besta é um termo usado pelo profeta para descrever algo terrível e espantoso que ele estava vendo. Mas quando ele viu a segunda besta, no capítulo 13, a partir do versículo 11, ele disse que ele viu aquele cordeiro que vinha da terra. Mas disse que quando o cordeiro tinha 2 chifres na cabeça, e ele disse assim, que quando o cordeiro abria a boca, ele falava como o quê? Ele falava como dragão. Uma figura estranha essa. Era um cordeiro, parecia manso, inofensivo, mas quando abria a boca, rungia e falava com labaredas de fogo, com a força de um dragão. Quando nós começamos a olhar na profecia, não há maneira da gente escapar de que esse cordeiro simbolizava os Estados Unidos da América, surgindo com a sua liberdade civil e religiosa, simbolizando os 2 chifres. Pessoas cristãos que fugiram da Europa, da perseguição da igreja e se estabeleceram aqui nesse novo mundo, numa terra onde havia liberdade religiosa. Nós sabemos que mar em profecia significa povos. E eu lhes digo que terra em profecia significa lugar solitário, lugar deserto, personificando exatamente o surgimento dos Estados Unidos. É interessante, queridos jovens, que a profecia, ela caracteriza essas 2 bestas, a primeira e a segunda. E essas bestas têm um papel bem definido na história, certo? E a Daniel, falando dessa primeira besta, desse animal terrível e espantoso, ele diz algumas coisas que caracteriza bem especificamente a obra de que essa besta do Apocalipse 13 vai realizar nos dias de hoje. E eu queria mover na Bíblia em Daniel, capítulo 7 e o versículo 25. Vamos abrir a Bíblia em Daniel, capítulo 7 e o versículo 25. Livro do profeta Daniel, no capítulo 7 e no versículo 25, olhem o que diz o profeta Daniel a respeito dessa besta de Apocalipse 13.
Há uma grande conexão entre Apocalipse 13 e Daniel 7. Se vocês lerem os dois, vocês vão ver que estão falando da mesma coisa. Diz assim o versículo 25, Daniel 7. Proferirá palavras contra o Altíssimo. Essa besta, ela vai proferir palavras contra o Altíssimo. E destruirá os santos do Altíssimo. Vai perseguir o povo de Deus. E cuidará em mudar os tempos e o quê? E a lei. Cuidará em mudar os tempos e a lei. Meus queridos, notem bem. O cristianismo surgiu observando o dia de sábado. O cristianismo surgiu observando o dia de sábado. Quando terminou o primeiro século da era cristã, havia os pagãos adorando o Deus Sol, no domingo, e havia os cristãos adorando o dia de sábado. E o Império Romano fazia uma grande perseguição a todo mundo que era cristão, mas não perseguia os pagãos. Certo? Mas é interessante que Constantino, quando ele finalmente se autoafirmou no poder, e por volta aí do ano 325, no Concílio de Nicéia, ele reuniu a igreja e tomou-se então a decisão de que o sábado seria movido para o domingo. Mas essa autorização, ou esse decreto editado por Constantino, ele precisava da validade da igreja. E aqui entra os pais da igreja, referendando o edito de Constantino. O edito de Constantino foi em 321, mas houve um concílio dos bispos em 325. E nesse concílio de Nicéia, a Igreja Católica então, pela autoridade dos pais da igreja, mudou a observância do sábado para o domingo em celebração à ressurreição de Cristo Jesus. Essa foi uma mudança crucial que esse poder chamado besta de Apocalipse 13 fez. Agora, eu queria mostrar uma coisa para vocês extremamente interessante que está acontecendo hoje, que mostra também uma mudança, certo? Olhem para o telão, e eu quero ler esse texto, e logo a seguir eu vou mostrar a vocês uma coisa. Diz assim, Ellen White diz assim: a besta de chifre semelhante ao de cordeiro foi vista subir da terra, em vez de subverter outras potências para estabelecer-se. A nação assim representada deve surgir em território anteriormente desocupado, crescendo gradualmente e pacificamente. Notem bem, a igreja romana tenta mudar o sábado para domingo, certo? Ao mesmo tempo, nós encontramos a segunda besta de Apocalipse 13, surgindo sem guerra e sem batalha. Todos os poderes que se estabeleceram impérios mundiais, surgiram à base de guerra e destruindo outro império. Mas agora a serva do Senhor, ela diz que esse poder, segundo a segunda besta, que vai se levantar para dar poder à primeira, ela surgia sem guerra, sem batalha, de um sistema pacífico, sem nenhum derramamento de sangue. E o texto continua dizendo o seguinte, vejamos o próximo. Que nação do Novo Mundo se acha em 1798 ascendendo ao poder, apresentando indícios de força e grandeza e atraindo a atenção do mundo? A aplicação do símbolo não admite dúvidas. Uma nação, e apenas uma, satisfaz as especificações dessa profecia, e esta aponta insofismavelmente para os Estados Unidos da América do Norte. Notem bem, exatamente em 1798, quando o poder papal estava sendo derrubado por Napoleão, o general de Berthier, estava surgindo agora um novo poder, certo? Que era os Estados Unidos da América. Era o Novo Mundo, conhecido como Novo Mundo. Agora, notem bem, a igreja vem tentando mudar os tempos e a lei. E mesmo no segundo século, houve essa mudança do sábado para o domingo. E hoje, olhem só, já tem surgido algumas bíblias novas por aí, com essa designação dos 10 mandamentos que eu quero mostrar a vocês agora. Vejam bem, a lei de Deus e o catecismo católico. Mas para minha surpresa, esse ano eu já vi uma bíblia saindo com essa designação que estava no catecismo. Primeiro, só estava no catecismo. Agora, já está saindo uma bíblia, uma edição bíblica com esse aí. Bem, nós temos o primeiro mandamento: não terá outros deuses de mim. No catecismo diz: amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento. Segundo, não farás para ti imagem de escultura e não as adorarás, nem lhe darás culto. Não tomar
o seu santo nome em vão. Esse é o 2. O mandamento número 3 diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O terceiro mandamento no catecismo diz, guardar domingos e festas. O quarto diz, lembra o dia do sábado para o santificar. O quarto do catecismo diz, honra teu pai e a tua mãe. E aí continuamos para o próximo. Vejamos agora, o quinto mandamento, honra teu pai e a tua mãe. O quinto do catecismo, não matar. O sexto, não matarás. O sexto, não pecar contra a castidade. O sétimo na lei, não adulterarás. No catecismo, não furtar. O oitavo, não furtarás. O oitavo no catecismo, não levantar falso testemunho. O nono, não dirás falso testemunho contra teu próximo. Não desejar a mulher do próximo no catecismo. Agora vem o 10º, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem coisa alguma do teu próximo. É o mandamento da lei de Deus. Do catecismo diz, não cobiçarás as coisas alheias. Agora, prestem atenção uma coisa. Há uma mudança de ordem de mandamentos. Na verdade, não há muitos mandamentos sendo mudados. Aparentemente parece que mudou toda a lei. Não, muito pouco se mudou da lei. Embora a ordem dos mandamentos estejam alterados. Mas se preserva a ordem original. O profeta Daniel disse que ele cuidaria em mudar os tempos e o quê? Quando falou em mudar os tempos, estava se referindo à mudança do sábado para o domingo, no concílio de Nicéia, em 325. Mudar os tempos. E agora mudar a lei. A audácia é muito grande. Mudar o tempo e o que Deus estabeleceu como dia santo para um outro dia, e agora mudar a lei de Deus. E agora vejam como é que vai ficar a lei de Deus. Notem bem. Próximo. Primeiro, vejam lá. Mudar os tempos e a lei. Daniel 7:25. A lei de Deus diz, não terá outros deuses diante de mim, não farás imagem de sua, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra dia do sábado para o santificar. Honra teu pai e a tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem coisa contra o próximo. Essa é a lei que Deus escreveu com o dedo dele. A única parte das escrituras que foi escrita com o dedo de Deus foi estes mandamentos. Mas agora veja como é que fica a lei dos homens. Vamos lá, o segundo mandamento é o único, juntamente com o quarto que foi anulado. Na verdade, há 2 mandamentos que são tirados da lei, não são removidos. Depois vem o quarto, que é substituído pelo domingo. E depois, o 10º mandamento, ele é dividido em 2. Toda aquela arrumação do catecismo é simplesmente o quê? Muda-se a ordem dos mandamentos, anula-se o segundo, que fala de adorar imagens, depois muda-se o quarto, substituindo o domingo pelo sábado, e pega-se o 10º mandamento e divide em 2. O resto, todos os mandamentos estão na lei de Deus, que os católicos estão agora imprimindo na Bíblia. Eu ainda tinha visto no catecismo, mas esse ano, no final do ano passado, aliás, início desse ano, saiu a primeira edição bíblica, com essa versão dos 10 mandamentos sendo alterada. Meus queridos, a palavra de Deus dizia assim, de que esse poder da besta cuidaria em mudar os tempos e a lei. E o mais incrível é que as 2 profecias já se cumpriram. Já se mudou o tempo, já se mudou a lei. Isso é uma evidência de que nós estamos nos aproximando do final. Porque os cumprimentos proféticos estão diante de nós. Agora notem bem, a Bíblia quando fala, a mensagem do terceiro anjo, ela menciona a besta e a imagem da besta. E a Bíblia diz em Apocalipse 13 que quem vai formar a imagem da besta é a segunda besta, que é os Estados Unidos. A primeira besta é o papado e o sistema romano. E a segunda besta é os Estados Unidos da América. E agora vem a imagem da besta, que é o protestantismo apostatado, confederado, e unindo-se agora completamente poder civil, segundo besta, para forçar os observadores do sábado a observar o domingo. Veja o que diz a serva do Senhor nesse texto que eu gostaria de ler para vocês, que está no conflito, na página 265. Ela diz assim: quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, influenciarem o Estado para que imponha seus decretos e lhes apoie as instituições, a América do Norte protestante terá então formado uma imagem da hierarquia romana, e a aplicação de penas civis aos dissidentes será o resultado inevitável.
Quando a gente fala de imagem da besta, nós estamos falando de um protestantismo apostatado. Um protestantismo apostatado que vai se unir com a segunda besta para forçar a observação ou a adoração à primeira besta. Meus queridos, às vezes nós ficamos assim meio sem entender, mas a profecia diz muito clara: a besta, quem é a besta? É o papado e o poder romano. Quem é a imagem da besta? O protestantismo apostatado, certo? Confederado sobre a influência do poder civil dos Estados Unidos, para forçar as pessoas a adorarem a besta, que é o papado, certo? E agora vem a palavra profética diz que fala de um sinal, Deus tem um selo. E como Deus tem um selo, esses poderes das trevas também têm um sinal, certo? E esse sinal geralmente é caracterizado por que dia? Pelo domingo, porque o selo é o sábado. Entretanto, o profeta da revelação fala que o anjo falava de uma cognominação na testa ou na mão. Quando nós falamos na testa, falamos de uma coisa que vai acontecer na mente das pessoas. E quando falamos na mão, falamos de ação, certo? Haverá uma mudança radical da mente das pessoas que vão adorar a besta e a sua imagem. E depois vai haver uma ação com um decreto de morte, onde as pessoas irão à ação para matar aqueles que não adorarem a besta e a sua imagem. O que é mais incrível é que a mensagem do terceiro anjo, ela dá uma condenação àqueles que adoram a besta e a sua imagem. E a besta e a sua imagem vão dar uma condenação com um decreto de morte àqueles que adoram o Deus verdadeiro. Sabem, queridos jovens, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós, como jovens, temos que fazer uma profissão de fé. Temos que escolher de que lado vai estar. E essa escolha tem que ser agora. Porque agora é o tempo de preparo. Nós estamos nos aproximando do grande momento. Talvez a gente diz assim: não, eu como jovem vou fazer essa decisão mais à frente. Eu estou fazendo a universidade. Há tantas coisas boas para eu usufruir como jovem adventista. Mas, meus queridos jovens, não há mais muito tempo. Não há mais muito tempo para se pensar, para estudar ou para construir alguma coisa. Porque os fatos proféticos são eminentes e estão diante de nós. Eu não estou aqui dizendo que também não vai haver uma marca. Pode ser que haja, mas eu não quero especular. Há pessoas que dizem que na tiara do Papa está escrito Vicarius Filii Dei. E quando você pega o nome Vicarius Filii Dei, bota em algarismo romano, dá 666. Mas eu não usaria essa nomenclatura. Porque quando você pega o nome Ellen White e bota também em algarismo romano, também dá 666. Então é bom você não usar a tiara do Papa. Porque já algumas pessoas tentaram usar essa argumentação. E aí outros pegam o nome Ellen White, botam o algarismo romano que faz no Vicarius Filii Dei e dá 666. Nós não podemos especular se há uma marca. É claro que a tecnologia está avançando. Vocês já sabem que há bancos que, para evitar o roubo nas máquinas ATM, já estão lendo a íris dos olhos para poder liberar o dinheiro. Há outros que há cartões que já passa e faz tudo, certo? Há um chip que pode implantar na pele, você passa os chips e passa tudo. Por exemplo, eu tenho um cachorrinho lá em casa, pequenininho, que quando eu fui levar ele para a África, tive que botar uns chips aqui no lombo dele. E é engraçado que quando passa no scanner, na imigração, de qualquer lugar, sai no computador a vida do cachorrinho todinho, onde ele nasceu, o nome dele. Nasceu no Brasil, em São Paulo, dia tal. Foi para a América, dia tal. Entrou na imigração, dia tal. Saiu, dia tal. Foi para a África, dia tal. Tá? Que coisa, mas botaram chips no cachorrinho para dizer a vida do cachorrinho. Já vão botar chip nas pessoas aí, para saber tudo. Sincero, eu não estou aqui dizendo que vai ter uma marca que vai comprar ou vender. A Bíblia diz que vai haver, como vai ser. Eu não quero especular, irmãos. O meu ponto aqui é apenas mostrar que há poderes sendo formados e há poderes que estão se organizando para cumprir os desígnios proféticos que estão escritos na palavra e que nós jovens não temos estudado e que nós não temos atentado. Vejam bem, eu queria mostrar para vocês uma coisa aqui. 3 poderes que a profecia falou no primeiro século, quando São João escreveu o Apocalipse, e Daniel quando escreveu 600 anos antes de Cristo. E esses 3 poderes, eles estão cada dia mais fortes e presentes hoje. Por exemplo, a besta, o papado com o sistema religioso romano. Quando nós olhamos para o desenvolvimento do papado,
que em 1798 igrejas católicas foram queimadas, o Papa foi levado para avião no exílio, foram anos e anos de silêncio, igrejas isoladas, o sistema foi quebrado, não havia instituição, havia igrejas isoladas, alguém estava cuidando do patrimônio e tudo, mas nós sabemos que em 1929 o Tratado de Latrão, Benito Mussolini restaurou o Vaticano e devolveu tudo que a Igreja Católica pertencia à Igreja Católica. E é interessante que depois do surgimento de João Paulo II, esse homem foi o Papa que reunificou a Igreja Católica. Esse foi o homem que trouxe de volta à Igreja Católica esse prestígio extraordinário que ela tem hoje, com milhares e milhões de pessoas seguindo a ele, aonde quer que ele fosse. Foi o Papa que mais viajou no planeta em toda a história da Igreja Católica. E há um fato interessante que eu quero apresentar a vocês. Sabem de uma coisa? Antes de João Paulo II, houve um Papa chamado João Paulo I, que governou 33 dias e morreu misteriosamente. E há uns estudos por aí a respeito de investigações que dizem que esse Papa Angelo Luciani, italiano, quando ele assumiu o pontificado, ele ficou chocado de ver a riqueza da Igreja Católica. E ele disse: essa não é a minha igreja. Se a igreja tem esse patrimônio todo, eu vou pegar esse dinheiro e vou distribuir com os pobres, porque o reino de Deus não é essa riqueza que eu estou vendo aqui. E diz que na manhã de setembro, de 28 de setembro de 1978, ele ia excomungar 3 bispos que estavam no controle do Banco do Vaticano e tinham conexões com o Banco Ambrosiano de Milão e que tinham conexões até com a máfia. E disse que na madrugada, no dia seguinte, ele ia anunciar a excomunhão desses 3 bispos. E infelizmente, ele morreu naquela madrugada em condições extremamente misteriosas. Certo? E surgiu João Paulo II. Parece que Deus colocou alguém no meio do caminho para atrapalhar os planos de Satanás. Mas Satanás pisou e prosseguiu avante. E hoje nós estamos vendo o papado se autoafirmando como um poder tremendo no planeta Terra. Depois nós olhamos para a segunda besta e vemos os Estados Unidos, que a gente não pensava que era tão poderoso. Uau, nós vivemos aqui nesse país, vemos essa modernização e essa riqueza. Mas eu confesso a vocês que agora que a América está quebrando financeiramente, é que eu percebi o quão esse país é poderoso. Porque quando a Bolsa de Valores americana sobe as bolsas do mundo todo. Quando a Bolsa americana cai as bolsas do mundo todo. É incrível isso. É como que esse país é o cérebro do planeta. Nunca os Estados Unidos esteve tão forte. Nunca o mundo inteiro ficou olhando para Barack Obama, esperando o que ele vai fazer para salvar a economia mundial. Exatamente o que a profecia fala. Esse país está cada dia mais forte. Notem, a primeira besta se fortaleceu através dos anos. A segunda besta se fortaleceu. Eu sempre pensava comigo, eu dizia assim, se os Estados Unidos é a segunda besta, esse comunismo, o que é? E eu ficava desesperado, e falei, esse comunismo é um tropeço na profecia. Porque a gente estuda a profecia e não vê o comunismo na profecia. E eu quase caí de costas numa manhã, quando eu acordei, liguei o rádio e disseram, o muro de Berlim caiu. Caiu tudo, caiu o comunismo, acabou-se tudo, não tem mais nada. Eu falei, meu pai, quando Deus bota o dedo, irmãos, tudo vai por terra. Não existe poder nenhum que possa contra o Deus Todo-Poderoso, aquele que está em controle das coisas no planeta Terra. É por isso que os Estados Unidos se estabeleceu como um poder mundial hoje, dominando completamente o planeta. E agora vem esse terceiro poder, que também não era muito forte, mas que vem surgindo. Nós olhamos agora para pessoas como esse Pat Robertson e James Dobson, e esses homens aí, e há líderes religiosos tremendos aqui nos Estados Unidos, e vocês ligam o rádio, e tá esses homens falando aí tudo. Esses homens são excelentes políticos, com grandes conexões, envolvidos no Partido Republicano, que tem uma fachada extremamente fundamentalista, querendo também desenvolver, influenciar as coisas. E o protestantismo vem crescendo também nos Estados Unidos. Agora, meus queridos, há uma coisa que tem me chocado. E eu vou dizer uma coisa, isso aí foi... o William descobriu e ele passou para mim e eu fiquei de boca aberta com isso. Esse país aqui, ele é conhecido por ser um país protestante. Correto? Esse país é um país protestante. É ou não é? Pois é. Mas vamos ver agora o que é que mostra o próximo slide. Vocês estão vendo o mapa dos Estados Unidos?
todos esses estados americanos que estão com essa cor rosa, significa que o estado tem o maior número de católicos. Ok? Aquele vermelhão lá em cima são os luteranos. Aqueles amarelos ali, 2 estados amarelos, o maior número de fiéis é Mormon. É o Utah e outro ali. Depois lá em cima nós temos um que é luterano. Depois nós temos um azulzinho claro ali que é o metodista. Um estado só metodista. Depois nós temos esse bege que são os batistas do sul. Certo? E depois o resto inteiro, inclusive o Hawaii e Alasca. O resto todo tem a sua grande maioria, o quê? Esse país é protestante ou é católico afinal? Esse país começou protestante, mas hoje ele está católico. E ele está católico porque a profecia diz que vai haver uma conexão entre a primeira besta e a segunda besta. É simplesmente incrível de como através dos tempos, lentamente, as coisas estão mudando e indo na direção do cumprimento profético. É por isso que Ellen White diz que o decreto dominical, ele está vindo à sombra, na espreita. Ele está vindo assim, silenciosamente, devagarzinho. E nós cristãos, nós que temos o advento, nós que temos a mensagem do terceiro anjo, nós que devíamos estar pregando essa mensagem aí fora da Babilônia, estamos aqui calados esperando que alguma coisa misteriosa e grandiosa venha acontecer. A profecia diz, irmãos, que os falsos adoradores serão vítimas do vinho da ira de Deus. E isso é um símbolo do julgamento dos ímpios e o derramamento das 7 pragas. Quando nós vamos para Apocalipse capítulo 7, versículo 1, lá aparece 4 anjos retendo os 4 ventos da terra. Enquanto o anjo do sol nascente voa pelo meio do céu, selando aqueles na fronte que realmente lavaram as suas vestes na justiça de Cristo Jesus. Esse anjo do sol nascente de Apocalipse 7, retendo os 4 ventos, é uma esperança e a segurança para o povo de Deus. Mas hoje é o dia da purificação. Hoje é o dia da santificação. Porque quando esses 4 anjos soltar os 4 ventos, as 7 pragas serão derramadas no planeta. E o vinho da ira de Deus vai ser derramado sobre aqueles que adoram a besta e a sua imagem. E eles em revanche vão perseguir aqueles que observam o selo do Deus vivo. A ira de Deus vai ser derramada sem misericórdia e sem graça no planeta Terra. Essa é a resposta final do céu. Aqueles que desobedeceram os mandamentos de Deus, oprimindo o povo de Deus. O terceiro anjo agora ele voa pelo meio do céu, alertando os adoradores que, em adicional ao derramamento do vinho da ira de Deus e das 7 pragas, eles serão atormentados com fogo e enxofre. E a linguagem usada aqui é muito parecida com a de Sodoma e Gomorra, em Gênesis 19, 24. Quando desceu fogo e enxofre do céu e consumiu todos eles. Mas é interessante que a punição vem clara. Os ímpios serão destruídos diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Isso é uma alusão ao grande dia do juízo final. Quando acabar o milênio, que a santa cidade da Nova Jerusalém vier descendo do céu e os mortos ímpios ressuscitarem, nós teremos naquele dia, por um momento, o grande momento do juízo final. Esse vai ser o momento quando todo o planeta Terra estará vivo, todos os habitantes. Em nenhum momento do planeta Terra os habitantes estiveram todos vivos. Naquele exato momento estarão todos os ímpios de todas as épocas e todos os salvos dentro da cidade. Ali estará o Cordeiro, ali estará a hóstia angélica. E a minha pergunta aqui do jovem para você é a seguinte: quando esse dia chegar, jovem, onde você vai estar? Dentro da cidade? Ou aqui embaixo na terra, regimentado no exército de Satanás? As decisões que nós tomamos hoje, aquilo que fazemos hoje, vai determinar de que lado nós vamos estar lá. É por isso que Jesus disse que nós vamos contar a palavra de cada pensamento, de cada coisa. Nesse grande juízo final. Quando esse dia realmente chegar. E é interessante que a palavra profética no versículo 11 de Apocalipse 14 diz assim que a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre e não tem descanso nem de dia e nem de noite. E aqui é uma confusão tremenda, porque as pessoas dizem assim: então vai haver um lugar de tormento no universo de Deus? Essas pessoas vão ficar sofrendo a vida inteira?
Uau, a expressão bíblica usada é uma expressão muito conhecida pelo judaísmo. O judeu, quando ele lê esse texto, ele lembrava do Vale de Inom. O Vale de Inom era um vale que tinha perto de Jerusalém, que quando os israelitas se corromperam com os pagãos, eles pegavam os filhos e ofereciam ao deus Moloque no Vale de Inom. E eles praticaram isso por muitos anos. Por muito tempo, os israelitas, os filhos de Deus, pegavam os seus filhos recém-nascidos, iam para o Vale de Inom, e ali eles queimavam, sacrificando os filhos ao deus Moloque. Até que o rei Josias, isso está lá na Bíblia, está em 2 Reis, capítulo 23, e o versículo 10. Josias, quando fez a reforma, acabou com isso. E o lugar se transformou em depósito de lixo. As pessoas jogavam lixo para lá e ficavam queimando 24 horas por dia, queimavam o tempo todo. Porque as pessoas jogavam lixo e ficavam queimando, certo? Então, essa expressão usada de que ficava queimando para sempre é uma alusão a esse Vale de Inom, mostrando que as abominações de Babilônia, mostrando que essas pessoas que adorarem a besta e a sua imagem, eles eram queimados e derrotados e atormentados, como era lá no Vale de Inom. Agora, a expressão para sempre não quer dizer que eles vão queimar pelo resto da vida. Isso quer dizer que eles vão queimar e acabar para sempre. Tem o contexto de fim. E a palavra original usada, grega, aionion, que é uma palavra que diz que você queima por um período de tempo. Se a expressão fosse que ia queimar para sempre um lugar de tormento no universo de Deus, a palavra grega usada seria outra, não seria aionion. Por exemplo, quando Paulo diz assim, Jesus Cristo será o nosso intercessor para sempre. Jesus vai ser o nosso intercessor para sempre? Não vai. Mas a palavra usada aqui é aionion, que Jesus vai ser o nosso intercessor enquanto durar o julgamento. É um período de tempo. Enquanto durar, ele é o nosso intercessor. Então não há no universo de Deus um lugar de tormento para sempre. A palavra usada aqui, aionion, quer dizer o seguinte, que os ímpios vai ser fogo do seu enxofre e vai com eles por um período de tempo. Por um período de tempo. E aí a Bíblia diz, cada um vai receber a recompensa de acordo com as suas. Quem pecou muito vai queimar muito. Quem pecou pouco vai queimar pouco. Por isso vale a pena viver dentro da igreja. Mesmo que esteja com o adultério escondido. Mesmo que esteja com os pecados escondidos. Porque o dia do fogo, da ira de Deus e da destruição vai queimar rápido. Porque ainda vinha a igreja e tudo. O que está lá fora gozando, indo para as baladas, aproveitando o bandido que está matando, queima mais. E Satanás vai ser queimado. Que a expressão grega, quando nós lemos no original, a gente vê que há uma delonga na queimação e no ardor, e aí vem o tormento. E daí a expressão do tormento. Mas, meus queridos, eu queria terminar a mensagem dessa noite falando para vocês do versículo 12. E o versículo 12 é maravilhoso. Porque essa mensagem do versículo 12, ela, as características dos cristãos dos últimos dias, é a característica do povo que vai decididamente a mensagem do terceiro anjo. Com agressividade, eles vão estudar e explicar a profecia e da sua imagem, aquilo que ele pensa, alertando de que é do grande de Deus. Vejamos algumas características. A primeira é que aqueles que vão pregar essa mensagem, eles permanecem fiéis ao testemunho de Jesus. Sua fé não está fundamentada nos próprios atos, mas está fundamentada em Cristo Jesus. Sua fé não está fundamentada em circunstâncias, se são favoráveis ou não são. Sua fé está fundamentada em Cristo Jesus. Segunda coisa, eles guardam a fé de Jesus. Apocalipse capítulo 14, versículo 12. Queridos irmãos, para estes que guardam a fé de Jesus, a religião é a vida. A religião não é uma parte da vida. A religião é a vida. E a crença está relacionada com a prática. A fé está ligada à obediência. Eles vivem pela fé em Cristo Jesus. Eles descobriram que os grandes ensinos da Bíblia precisam ser praticados e aplicados na vida diária, vivendo uma vida dinâmica. Os cristãos hoje estão tendo um grande problema para estudar a Bíblia. O que eu acho engraçado é o seguinte, que eu queria a Bíblia do tipo aí, né? Bíblia na linguagem de hoje, para ficar interessado na Bíblia. Agora a Bíblia da Bíblia em poeta, tudo de linguagem de poeta. É loucura, é povo da Bíblia, ninguém está na Bíblia. Nós estamos tendo que buscar para ver o que pode achar. Vai chegar o tempo que você vai sentir fome da palavra de Deus e você vai ter a Bíblia adulterada que você não pode estudar. Você não pode confiar. Tem coisa desse grupo que prega a mensagem do terceiro anjo é que eles obedecem os mandamentos de Deus por amor, não por obrigação. A vida cristã não pode ser uma obrigação.
A vida cristã tem que ser por amor. E o amor é fruto de uma experiência com Deus. Quando nós conhecemos a Deus, o resultado dessa experiência com Deus é amor. É muito amor. Meus queridos, tem havido muita falta de amor no meio do povo do advento. Tem havido palavras ásperas, dureza. Nós realmente precisamos conectarmos mais com Deus e aprender desse amor maravilhoso pelo qual Deus nos amou, a fim de que nós possamos amar mais uns aos outros. Esse grupo que vai pregar a mensagem do terceiro anjo, eles partilham a mensagem do Evangelho eterno pelo mundo, Apocalipse 14:6. Eles atendem a convocação do primeiro anjo de pregar a mensagem do Evangelho. Jesus morreu pelos nossos pecados e agora há um poder que pode transformar a nossa vida e a vida daqueles que estão em pecado. E a missão é apregoar essa mensagem, é levar essa mensagem adiante. Sabem, meus queridos, muitas vezes nós não queremos pregar o Evangelho. Algumas pessoas dizem para mim assim, medo de pregar o Evangelho. Não é? Eu também já tive medo de pregar o Evangelho. A pessoa não dá estudos bíblicos. Aí não sei dar estudos bíblicos. Eu nunca ganhei uma alma para Jesus. Eu tenho um ancião da minha igreja, ele é um homem correto, muito cristão e tudo. E ele é um homem assim que ele é muito sincero. E um dia ele chegou para mim em lágrimas, com o coração angustiado. Ele disse, pastor, há uma coisa que está pegando na minha alma, há uma coisa que dói na minha alma. Eu falo, ele disse, pastor, eu tenho quase 25 anos de adventista, nunca ganhei uma alma para Jesus. Eu nunca ganhei uma alma para Jesus. Você já salvou quem do pecado? Você já salvou da miséria? Esse milhares de pessoas idas pela resta por aí afora, pessoas metidas nas drogas, divorciadas, pessoas sofridas, pessoas abandonadas, pessoas que querem uma palavra de amor, pessoas que querem uma palavra de carinho, pessoas que precisam de esperança. Nós estamos calados, temos medo de falar, medo de estudar a Bíblia. Eu me lembro de uma história que eu vi o pastor Jonas Arraes contando, que ele disse que ele estava fazendo uma pregação em Curitiba, e no sábado pela manhã ele fez um apelo para cada membro pegar uma Bíblia e um curso bíblico, e estudar a Bíblia com alguém. E os diáconos então começaram a distribuir as Bíblias e o povo atendendo o apelo. E de repente, no meio dos que atendiam o apelo, uma mulher, e ela chegou e o diácono disse, não, eu não vou lhe dar a Bíblia e o curso bíblico. Ela falou, por que não? Eu dei o apelo. A senhora não lê? É que a Bíblia e o curso bíblico não sabe ler. Ela falou, eu não sei ler, mas eu quero estudar a Bíblia com alguém. Ele falou, não, eu não vou dar. Ele criou um estar na frente. E o diácono olhou para o pastor, passou a cabeça, o diácono deu. E ela pegou toda feliz, saiu da igreja. Não sabia ler, nem aquele da Bíblia. Mas ela teve uma ideia. Achou no domingo pela manhã, bateu na casa da vizinha. Disse, fulano, ontem lá na minha igreja teve um apelo para estudar a Bíblia. E eu estou aqui com a Bíblia, a lição, mas eu não sei ler. Você podia ler a lição e passar para mim? E estudar a Bíblia comigo? E a vizinha disse, Maria, eu te ajudo. Vem aqui estudar a primeira lição. Quando tem senhora, domingo que vem, você pode ler a segunda para mim. A gente vai fazer uma por semana. Eu não quero perturbar muito você. Falei, eu posso fazer a segunda também, Maria. E todo mundo fazendo. E quando eu estudo Bíblia, a vizinha se batizou. Amém? Ela pegou a Bíblia, pegou a lição e foi para o outro lado. Uma pessoa que não sabe ler, simplesmente colocou no coração que queria salvar pecadores da desgraça, da miséria. Simplesmente decidiu pescar no aquário de Satanás, se tornar pescadores de homens, de pregar o Evangelho, falar do amor de Jesus. Meu querido, você precisa fazer alguma coisa para Cristo. Não há segredo. Ainda hoje, quando eu estudo Bíblia, eu pego a folhinha e tenho que seguir ela, porque eu não tenho boa memória. Se eu não seguir a folhinha, eu me perco. É ler a pergunta e a resposta da Bíblia. E se é uma pergunta que não sabe, a gente nota e vai perguntar para o pastor e traz na semana que vem. É assim. A gente tem que ser desejo, fora ardendo na mensagem. A gente tem que ter esse pecado. Muitas vezes ficamos no criticismo, mas não falamos para Jesus. Meu Deus, o tempo está chegando. As profecias cumprindo. Agora eu tenho. Eu lembro uma vez, quando ela fez 18 anos, ela me disse na sala, eu com as malas e disse, pai, embora, né? Eu cumpri tudo que você disse, você que fui boa filha, eu a igreja, eu vi a vida.
Agora eu sou de maior, agora eu vou me embora. E pegou as malas e eu disse, minha filha, aí você vai para Flórida, eu quero morar no Sunshine State, eu quero morar aqui no Texas. Minha filha, não faz isso. A mãe começou a chorar, aquela agonia. E ela disse, eu vou lembrar da minha vida. Eu falei, olha filha, você vai pela porta e pega o teu carro e vai. Mas tu lembra-se, quando eu pela conta, uma adição, conta, a gasolina, o aluguel, a comida, tudo por tua conta. Não vou escutar, certo? O jeito, tu vai ter que agarrar. E ela foi. Ficou com o coração quebrantado. De vez em quando ela está sempre, tudo bem. Um dia que eu paguei um ticket para ela vir da Flórida para casa, nós estávamos em New Jersey. Ela veio passar o fim de semana. Foi para festa, a irmã estava lá. Foi na segunda-feira lá no aeroporto. Nós morávamos 1h30. Quando eu ia descendo, eu digo, aproveitar. Eu falei, filho, você tem da igreja? Você está na igreja? Comecei a apertar ela no carro. Ela se abusou. Senhor Adélio, você quer saber de uma coisa? Vocês adventistas são hipócritas. Vocês só falam, só vão à igreja, mas vocês não vivem o que prega. Eu vou lhe dar uma coisa, eu vou falar isso para você, ninguém sabe. Para você parar de me perturbar, eu vou falar com você. Eu falo, olha, Adélio, quantos mendigos você já tirou da rua? Quantos mendigos você já tirou da rua? Eu já tirei 3 mendigos da rua. Eu já passei lá na Praça Central de Miami, me sentei ao sequência, 3 horas eu vim para uma engadeira dele. Depois eu comecei a falar para ele, todo dia eu passava lá, dava um pão para ele comer, dava uma coisa para ele comer, ganhar a confiança do mendigo. Depois comecei a ajudar, depois falei dele de asseio, depois ajudei um lugar para ele tomar banho, depois comecei a arrumar ele, depois arrumei trabalho para ele, depois arrumei um lugar para ele morar. Eu já tirei 3 da rua, isso é que é o amor de Cristo, isso é que ser cristão. E você, Délio, quantos já tirou? Você é pastor, pô. Quantos você já tirou, Délio? E eu olhei para ela e disse, minha filha, que Deus te abençoe. Deus te abençoe, porque eu prego, mas nunca fiz nada disso. Jovens, preciso ser cristão. Preciso colocar Jesus em primeiro lugar na vida. A palavra profética mostra que o cumprimento está chegando no final. Tinha 2 textos para ler, mas eu vou pular eles. Pode falar. Quero mostrar uma coisa para vocês. Pode ir para o último. É esse. E quero terminar com esse slide. Porque esse slide mostra que o fim está chegando. Déficit público americano. Eu vou dizer uma coisa para vocês. O país, quando ele tem uma moeda corrente, o que o governo tem de dinheiro na rua, ele tem barras de ouro dentro do tesouro. É isso que faz a economia do país ficar sólida. Todo o dinheiro. Se tiver 20 trilhões de dólares no mercado, ele tem 20 trilhões de dólares guardado para a moeda. O dinheiro está correndo na rua, não em ouro. Exatamente ali embaixo, certo? Ali embaixo. Hoje, o déficit público ali é mudo. De 1º de abril, o déficit público americano é 11 bilhões, 0 bilhões, 97 milhões, 799 mil, 619. Isso é o que está correndo desse país. E não faz o tesouro. Pergunta a você, como é que o governo Barack não vai poder cobrir esses 11 trilhões de dólares? A população dos Estados Unidos hoje é de 305 milhões, 921 mil, 873 pessoas. Cada cidadão americano tem um débito de 36.119,97 dólares. Quem é ilegal é só o osso, mas quem é legal tem essa conta aí pendurada no gancho. 36 mil dólares para cada um. O déficit cresce uma média de 3,1 bilhão por dia desde 2008 a 2007. Amanhã, se for lá ver, o déficit aumenta 3 bilhões. Agora, quem é a terra que pode salvar a economia? Quem é nesse terra? Qual é o banco planejado? Quem dinheiro que está para salvar essa economia? Ele vai logo. Vocês disseram. Uma pessoa. Já oficiei uma prima para o papai. Ninguém sabe. Mas Deus alerta. Agora é o tempo de Deus preparar. Como você achar? Se não for assim com Deus, ligar uma alma para Cristo esse ano. E começar a orar por alguém ganhar para Cristo esse ano. Você, meu jovem, precisa ganhar um jovem para Cristo. Você precisa fazer uma mudança na sua, meu jovem. Você já vai olhar para você e você é uma pessoa. Você é um filho de Deus. Que Cristo habita no coração. Sabe? Essa noite, eu dou a Deus. Você, depois de ouvir toda essa mensagem do tesouro, sabe que nós precisamos pregar. Nós preparar nem assim, mais a pregar. Senhor, eu quero que o coração não Deus. As preocupações. Jovem, tu ajude. Senhor, eu sei fazer, eu quero ser um mensageiro da palavra. Eu quero dar um testemunho genuíno de Cristo Jesus. Eu sei que o tempo está chegando e eu preciso fazer alguma coisa bem para lá. Confronte você mesmo com essa noite. Tome decisões com o Altíssimo. Não tome decisões para mim, para o pastor, para a igreja.
condições comercial, honre, seja fiel às decisões, e você sentiu o poder derramando na sua vida. Você que está aí assistindo pela internet, Brasil, tal, Deus, se não puder ter, fala, Deus, abre o coração. Deixe que o poder de Deus seja derramado na sua vida essa noite. Vou lhe dar 3 minutos para falar com Deus. Depois eu vou fazer uma oração aqui da frente. Vamos nos ajoelhar. Querido Deus, Altíssimo Pai da eternidade e Príncipe da paz, essa noite nós estamos ajoelhados diante da presença do Todo-Poderoso, com o nosso coração aberto, porque, Senhor, ao olhar para o horizonte profético da palavra, nós compreendemos que a hora da libertação está chegando. Senhor, se ocultas do poder das trevas, assim algo que na vida de cada um. Deus, olha para os jovens da igreja. Derrama o teu preço juventude, Senhor Deus. Poder eles trazer a luz do céu nas vidas deles. Senhor, estamos chegando. Fortalecendo a consciência. A imagem. Senhor, trazer as nossas crianças para o alto e de buscar como Jesus ensinou. A certeza de que o alto vai poder pagarmos firmes nesta verdade. Senhor, esta igreja enquanto há tempo. Pessoas que não suportaram essa mensagem, muitos não chegaram aqui, mas vela por esses que estão aqui essa noite, vela por esses que cada noite estão no sacrifício, vindo de longe, vindo da tua casa, abrindo o coração para ouvir estas palavras proféticas que devem nos alimentar e nos fortalecer para tomarmos decisões sinceras ao lado da verdade. Senhor, dão tuas mãos cada um dos filhos, habilita-os para cumprir essa missão da pressão do Evangelho. Nós não somos débeis e fracos. Precisamos de nossa vida, Senhor. Abre nosso entendimento. Desvenda nossos olhos. Claramente uma reforma. Toma-nos nas mãos. Dirige a vida. Despede-nos agora com a tua paz. É o que te pedimos, por amor de Jesus. Amém.